Senhoras e senhores, boa noite. Chegou o momento. Já concluímos todo o procedimento interventorial que começou com a CPI dos Correios e do Mensalão, em 2005. Fizemos toda essa trajetória. Quando as CPI renderam as primeiras condenações da bandidagem que havia assumido o poder em 2003, eu então protocolizei no Supremo Tribunal Federal, como a Constituição institui, a reação de cidadania do povo brasileiro para o exercício direto do poder. Em 2017, então, da instituição da intervenção constituinte no processo histórico, emergiu o povo em reunião constituinte perante o Congresso Nacional, como a Constituição estabelece. E aí me instituíram presidente constituinte do Brasil. Não que eu tivesse feito o procedimento para acontecer assim, mas não havia outro. No julgamento do povo que se reuniu para isso. E aí me instituíram. E como eu não tenho nenhum interesse em plateias, porque nunca interessei em mandato, em vida política, em vida pública, minha vida foi toda ela investida no poder. Mas, como as antigas máquinas de escrever, depois veio o computador, eu era um objeto, um instrumento de trabalho. E além disso tudo, como já tenho dito aqui, não posso esconder, porque eu não posso me transformar aí num mito de imaginativismos, um imagina uma coisa, outro imagina outro. Isso só serve para bandidos, impostores, mentirosos. Então eles é que se autopromovem a mito, a atores, astros. Eu estou aqui cumprindo uma missão de Deus. E então não tenho interesses privados nenhum. O único interesse que eu tenho é cumprir minha missão. E cumprir minha missão é receber a aprovação de Deus. Não estou pedindo que ninguém creia na existência de um Deus. Porque a pessoa que não crê na existência de um Deus, ele nem nasceu ainda. É uma coisa sem definição que anda por aí. E este país está, neste momento, com quase 2/3 da sua população nessa situação. Não acredita não é porque lhe falte incitamento de consciência, mas porque lhe falta cérebro.
uma pessoa que toca uma focinheira na cara por uma mentira, sem procurar nem ao menos saber alguma coisa dessa mentira, não tem qualificação nenhuma como criatura biológica. Porque nem os animais não aceitam uma coisa que eles não conseguem absorver aquilo. Mas a nação que está aí, todo mundo de biqueira, em toda parte onde a gente chega. Então é uma nação sem cérebro. É a coisa mais fácil que tem. A OMS que largou isso aí no mundo, ela tinha de ter apresentado para a humanidade, não é para poderosos, não é para povo de poder, não, é para as nações, para os médicos em particulares, duas coisas: a identificação desse vírus, a identificação biológica no extremo grau de microvidas. Eu estou falando do assunto porque eu conheço. Estou pronto para qualquer tipo de discussão do assunto, em qualquer grau do conhecimento humano armazenado. E como jurista, também exposto a qualquer tipo de desafio, podem vir as docências que vierem. Não me interessa quantos títulos tenham, não me interessa a embalagem. Eu não tenho embalagem porque sou um conteúdo exposto. Não tem embalagem aqui para mim. Eu venho da multidimensionalidade. O corpo é tridimensional, mas o espírito que está nesse corpo não. De onde vieram todos os suportes que a humanidade teve para esse pequeno desenvolvimento que ela apresenta? Quase que nem tem classificação na gestação espiritual, que é muito longa. E são tão infantis ainda os terráqueos nessa parte, que eles se atrevem a estabelecer idade para o universo, se atrevem a estabelecer idades da Terra, a estabelecer épocas, coisa própria de neném. Quem, em todo o seio da criação, é capaz de dimensionar as realizações e os propósitos do absoluto, quando vocês chegarem a esse grau de desenvolvimento espiritual, vocês não vão se preocupar com Deus em prática religiosa, porque vocês vão viver Deus que está dentro de cada um, como Jesus já vos esclareceu há 2000 anos atrás. Deus habita os vossos corações. Sois o templo santo de Deus. Não porque Ele incorpore no nosso coração, mas porque Ele é o DNA que o sistema biológico solar
executa e dá à espécie humana. Então, originários do absoluto, evidente que ele existe em nós. Para isso não precisamos ser religiosos, não precisamos pagar dízimo, isso tudo é coisa de criança. E os demônios que encarnam na procriação humana, então são os homens de Deus que vêm para encaminhar a humanidade para a salvação da alma. Não sabem absolutamente nada acerca de Deus. São criaturas tridimensionais. Não sabem absolutamente nada a respeito de si próprios. Mas ousam marcar datas, marcar tempos. E aí acabam em desaparecimentos da face da Terra como estão num agora. Vocês são capazes de imaginar quantas vezes a raça humana já desapareceu da face da Terra? Centros científicos respeitáveis começaram a analisar a história da humanidade, a história do mundo, e concluíram que 85% do que se aprende no acervo de conhecimento armazenado pela humanidade é mentira. E nós sabemos que é mentira mesmo. E esta geração de terráqueos, então, é produto da mentira. Tão certo isto que Jesus fundou a sua escola da verdade, do caminho e da vida. Eu, no desempenho dos serviços de inteligência, não ficou uma crença, não ficou uma religião que eu não tivesse frequentado em busca de algum conteúdo espiritual que houvesse ali. Encontrei em muitos uma presença quase repugnante de demônios, de espíritos malignos. Em outras, a prática mediúnica de incorporações, esses mais próximos da realidade espiritual. Mas não encontrei nenhuma religião, alguma essência de espiritualidade. Tudo coisa de criança. Tudo falação sem sentido. Práticas de milagres, perdoar pecados. Coisa de criança mesmo. E aí, a gente que vem de fora só fica com uma única, exclusiva opção: amar essa humanidade.
E dessa opção de amar essa humanidade, a gente acaba apaixonado por ela. Como alguém vocacionado para ter uma grande família, de repente descobre uma creche. Na entrada, tem aquela certa prevenção com tanta criança, o que eu vou fazer? Uma só já dá trabalho. Mas se ele resolve adotar toda a creche, vai passar alguns meses ali meio atordoado. Mas de repente vai se apaixonar tanto por aquela miudadinha que ele não será mais capaz de se desprender deles. Eu conheço gente no mundo já que fez isso. E eu também penso fazer. Agora que eu vou ter cartão corporativo, que eu vou ter salário, eu não vou ter porque eu tenho um contrato de prestação de serviço profissional com a minha nação. Então eu vou receber os meus honorários. Não é salário, não é proventos. Mas esses proventos são bastante grandes. E eu penso que vou acabar com a minha inveja do rei Davi. Ele tinha 70 filhos e eu vou ultrapassá-lo. E conforme for os meus honorários, talvez eu adote toda a criançada do Brasil. Uma forma de sair daqui totalmente realizado. Isso é uma verdade. É um propósito de eu estar aqui falando agora. Senão não estaria. E, sem se apaixonar pela humanidade, não se consegue dar os avanços de espiritualidade que ela precisa ter. Nessa ordem, nós temos todos os luminares que ajudaram a humanidade a crescer. Desde Heráclito, há 3.500 anos antes de Cristo, Hermes Trismegisto, o precursor da escola do constitucionalismo de Moisés. E aí vem Melquisedeque, Abrão, os doces todos, não são poucos. Até chegar a Jesus, que parece que deu uma suspensão no aparecimento desses malucos por aqui. De repente, eu nasci desajustado em casa. E por isso já devedor para minha mãe, para o meu pai, para as minhas irmãs, para os meus irmãos, porque eu dei muito trabalho. E esses estrangeiros, eles sentem o meio ambiente em que estão e veem as coisas que estão erradas. E as coisas que estão erradas aqui são muito mais do que as que estão certas. E ele ainda não tem estrutura, nem física, para dizer o que deve ser feito, o que deve ser corrigido. E aí então, na cabeça
da criança. Isso você pode notar com os índicos e ETs, os índicos e cristais que estão vindo aí abundantemente. Eles querem conversar, mas o pai e a mãe estão sempre ocupados, não querem saber de conversar com criança de 2 anos, de 3 anos. E aí o que acontece? Ele fica nervoso, porque ele acha que ele está dizendo a coisa certa e estão menosprezando. Ele ainda não tem o traquejo para absorver a humanidade. E aí então, já aconteceu, inclusive aqui no Brasil, houve um surto de mortes de criança entre 3 anos e meio, 4 anos aí, e os pediatras não sabiam o que acontecia. Hoje eles estão mais ou menos dominando o assunto. A criança chegava a um grau tão grande de estresse que ela não se suportava nem a si mesma, então dava aquele grito e morria. Diziam que era infarto fulminante. Não, não é. É esse problema que nós estamos enfrentando agora. E eu tenho a impressão de que a humanidade passou por ele já de muitos anos atrás. E eu não fui diferente. Na escola, universidade, sempre criando problema. Não por ruindade. Os problemas eram por diferença de sensibilidade, diferença de alcance intelectual. Eu não precisava de estar condicionado ao conhecimento que a humanidade armazenou. Isso, eu já tinha passado por tudo para chegar à multidimensionalidade. A minha galáxia originária passou pela tridimensionalidade. E é claro que eu tive o mesmo nascimento, a mesma idade, o mesmo desenvolvimento dos terráqueos. E depois daqui para frente, igualando-se às outras populações da Via Láctea, que tem populações aqui, talvez de trilhões e trilhões de anos mais velhas do que a do sistema biológico solar. Está aí a pirâmide de Kelps, vários rastros de quando eles habitaram aqui, ajudando aquela geração de terráqueos, naquele tipo de desenvolvimento que eles precisavam. Eu não tenho dúvida de que aquela geração de terráqueos não é esta. Já desapareceu há muitos anos atrás, e aí a Terra recuperou a vida e está aqui de novo com a raça humana liderando o sistema biológico solar todo. É decente um chefe de Estado falando estas coisas? Não. É feio, é ridículo. Só que, do mesmo jeito que a nação me instituiu presidente do Brasil, pode também arrumar um jurista e me destituir, provando que eu estou fora de órbita.
Mas aí é claro que vai travar uma batalha que não vai ser leviano, porque eu costumo reagir quando atacado. Até agora, 16 anos, encerrando a minha missão. Mas nunca fui atacado, porque eu não considero os atentados de assassinato ataque. Isso é natural do tipo de desempenho que a gente tem de ter na guerra de inteligência. Eu desenvolvi todo o procedimento interventorial constituinte perante o Supremo Tribunal Federal, perante os poderes constitucionais, as instituições e os órgãos públicos. Ninguém ousou me repelir. Ouço até agora o zum por aí. Ele se diz presidente. Mas as pessoas que falam isso aí são de uma ignorância tão desconstrangida que não merecem sequer eu chamar para explicar a coisa. E os que estão no poder, que falam essas bobagens, mas não me enfrentam, eles estão me confirmando. Para que eu vou responder isso? Apenas para as pessoas que estão agregadas a mim na causa, eu sempre esclareço. Eu sou um produto da Constituição. Eu não apareci através de voto por eleições. Porque para fazer isso, eu tinha de ser um bandido, um malaco, como essa turma aí. E eu não sou. Não sou porque eu não consigo ser. Muitas vezes eu quis ser, mas não conseguia. Nunca votei. Porque eu sempre entendi que a consciência é o corpo do espírito que vai prevalecer depois que este corpo físico não o suportar mais. Então é um estado de divindade de mim para mim. E eu não poderia dizer que eu não me conjugo com bandidos se votasse neles. Porque, como disse Paulo, e ele era um grande jurista, um dos maiores advogados da época dele, eu não me subjugaria ao pecado, porque existe uma lei que diz não pecarás. Eu me vergo diante de Deus pedindo a sua misericórdia como pecador, porque a minha consciência me acusa de distanciamento de mim para com o meu Deus. O homem não pode ser dirigido por leis, por doutrinas, por religiões. O homem, como Jesus informa, é Deus, porque Deus é que o denomina assim. E um Deus é o que é e vive por si. Isso não quer dizer que nós temos de nos desintegrar tudo, não.
Isso aí, viver por si, ser o que é dentro da nossa totalidade de espécie. Nós somos um absolutamente igual ao outro. Então a humanidade inteira é como se fosse um único indivíduo. É com este estado de consciência que a pessoa começa a se sentir bem. Porque começa a ter tranquilidade, a ter tirocínio na vida e sendo capaz de conduzir os seus semelhantes, porque a pessoa é capaz de conduzir a si mesma. Então, como houveram tantos e tantos reis na presente geração de terráqueos que governavam sob o comando de Deus, e eles tinham muito orgulho e humildade de dizer isso, e foram os maiores imperadores da humanidade. Eu também tenho a obrigação diante da minha nação de ser expostamente o que eu sou em minha consciência. Ser apaixonado pela minha nação não quer dizer que eu receba bandido. Nós temos, de 2003 para cá, mais de 12 milhões de pessoas eliminadas. Ainda hoje eu estava vendo aí que nas últimas 24 horas tivemos mais de 2.000 mortes no sistema de saúde do Brasil. Eles atribuem isso à mentira da psicose pandêmica do coronavírus. Imaginem vocês, uma nação que está com 88,9% da sua população doente. Esse grau de enfermidade é medido por um canceroso em cada 3 pessoas diagnosticadas. É a coisa mais fácil que tem é dos bandidos, ou seja, os demônios que estão no poder, inventarem pandemias. E aí dão um nome qualquer, porque sabem que esse povo não tem mais cérebro. Fica no WhatsApp. É só dar uma folguinha, tô no WhatsApp. Quem ali no WhatsApp é dono de um cérebro pensante para transmitir alguma coisa? Quem supre os bancos de dados do sistema cibernético é a bandidagem pior que a humanidade suporta. É a bandidagem que forma a besta do apocalipse. Quem supre os bancos de dados do computador são nós, os malucos. Os conteúdos sem embalagem, e por isso são rejeitados.
Porque a humanidade de agora, ela só se convence diante de embalagens, diante de maquiagens, diante do terninho e gravata. Não importa que a cabeça do manequim não tem absolutamente nada. E eu sei que não tem porque nem juízes hoje, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal não lavram mais uma sentença. É baixado do computador, como eles dizem. Então, a humanidade se acabou na face da Terra, não existe mais. O que existe aí é essa energia biológica que movimenta a invasão robótica do planeta. A Terra foi dominada pelos robôs, mas não foram robôs que veio de fora. Foi os próprios terráqueos que fabricaram aqui. Automóveis, caminhões, aviões, navios, submarinos. É a robozada que domina a Terra. E aquilo que deveria ser o ser humano é apenas a energia de movimentação desses robôs. Como eles não têm sensibilidade nenhuma, virou essa tragédia de acidentes, doenças, vício, enfim, um suicídio administrado que nem o diabo não inventaria igual. Cessou o amor entre as pessoas. Ficou apenas o interesse. E será que nessa situação esta humanidade ainda tem jeito? A mim não interessa saber se ela tem jeito. Eu estou aqui para semear a sensibilidade da humanidade, ou seja, da minha nação, com a esperança de que daqui para frente, da minha nação para frente, essa semeadura continue. Não me compete saber se essa semeadura vai produzir um mundo diferente. Porque, como disse Jesus, nem o que planta e nem o que cultiva a planta é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, a mim compete semear e apenas semear. E é o que eu estou fazendo. Agora, só preciso arrumar alguns companheiros que acreditam no que eu estou fazendo, já concluído, para nós se cotizar aí e pagar a sala que já está reservada para o expediente do gabinete presidencial da instituição da presidência da República. Vai custar R$6.000 por mês. É 6.269 o total. Mas só entra a pessoinha da gente lá para dentro, o resto tem tudo. É um sistema muito inteligente que já vem de tempo funcionando em Brasília. Eu já me servi desse serviço várias vezes como advogado. São escritórios montados para cada tipo de atividade. E ali tem tudo. Tem secretários, tem o que a gente precisa tudo para um
um ambiente de trabalho desse grau. E eu acertei hoje, meu preço é R$ 6.260. Eu me sinto constrangido em dizer para o pessoal que está comigo, é um punhadinho de gente. E eu sei do sacrifício de cada um para nós sustentarmos esta batalha.